Ele ofereceu seu paletó a uma mulher trêmula no ponto de ônibus, sem saber que ela era uma CEO que mudaria sua vida para sempre. O vento cortava Nova York como uma lâmina, a neve caindo incessantemente do céu cinzento, cobrindo as calçadas e silenciando o rugido habitual da cidade. Em um ponto de ônibus quase deserto, sob um poste de luz bruxuleante, Henry estava curvado em um paletó verde-oliva esfarrapado, segurando uma pasta de papel pardo surrada contra o peito. Lá dentro, havia 5 currículos, 5 rejeições silenciosas. Ele expirou lentamente, observando sua respiração embaçar no ar frio da noite. 46 anos, engenheiro de construção, pai viúvo e por enquanto sem teto. O pensamento o atingiu com força, como a neve se acumulando a seus pés. O brilho vermelho da placa de uma farmácia próxima piscou. 20h41, o ônibus estava atrasado. O frio havia encharcado suas botas gastas. Então, através da neve, uma mulher apareceu. Ela parecia ter uns 30 anos, vestia uma saia e blusa social, sem casaco, e os saltos estalavam no asfalto. Seus cabelos molhados grudavam no rosto, os braços firmemente envoltos em si. Ela parou sob a mesma respiração ofegante, as mãos curtas tremendo. Henry tentou não encarar lá, mas sua presença era impressionante, limpa, polida, mas claramente sofrendo com o frio. Ela esfregou as mãos nuas, sem conseguir aquecer. Las. Ele desviou o olhar. Só mais uma noite. Apenas mais um ônibus para lugar nenhum. Mas então o vento uivou. Ela se encolheu, encolheu-se, e Henry olhou para ela novamente. O casaco dele não era grande coisa, mas era alguma coisa. Ele podia ficar com ele, ficar em silêncio, ser como todo mundo. Mas não o fez. Sem dizer uma palavra, ele tirou o casaco. O frio era intenso. Ele deu um passo em direção a ela e o estendeu. Assustada, ela disse: "Você não precisa fazer isso." Henry deu um sorriso cansado. "Já perdi o suficiente por hoje. Este casaco é a única coisa que me resta para dar." Ela hesitou. "Mas você precisa mais do que eu." Mesmo assim, ele o colocou delicadamente sobre os ombros dela. Não esta noite. O calor a assustou. Cheirava a sabonete, talvez café, conforto. Ela o apertou com mais força sem querer. "Obrigada", sussurrou. Ele acenou com a cabeça para que cruzasse os braços e se mantivesse aquecido. Ficaram em silêncio enquanto a neve caía ao redor. Depois de um momento, ela se virou para ele. "Qual é o seu nome?" "Henry. Eu sou Claire. Prazer em conhecer. Lá, Claire." Ela olhou para ele. "Você não devia ter me dado sua jaqueta." Ele deu um sorriso fraco. "Provavelmente não. Mas eu não podia deixar você paralisado." O ronco baixo de um ônibus quebrou o silêncio. Faróis perfuravam a neve conforme ela se aproximava. Claire se aproximou e depois se virou. "Você tem algum lugar para ir?" Henry deu de ombros. "Em algum lugar?" Ele disse sem explicar. Era o banco de trás de um caminhão enferrujado atrás de um armazém. Ela enfiou a mão na bolsa e lhe entregou um cartão, caso precise de alguma coisa. Ele o pegou e o guardou na pasta sem olhar. Ele não esperava o usar. As pessoas diziam coisas assim o tempo todo. A maioria não queria dizer isso. Claire entrou no ônibus e olhou para trás mais uma vez, o casaco envolvendo-a como uma armadura. Henry observou até o ônibus desaparecer na neve. Sozinho novamente, ele ficou ali, tremendo, não de frio, mas de outra coisa. Algo pequeno, silencioso, poderoso. Ele olhou para o céu e depois para a rua vazia. "Talvez amanhã", sussurrou, e então se virou e caminhou noite adentro. Henry caminhava lentamente pelas ruas secundárias silenciosas, a neve estalando sob seus sapatos gastos. Não havia necessidade de pressa, ninguém esperando, nenhuma luz acesa na janela. Apenas a fria familiaridade de sua caminhonete, estacionada atrás de um velho armazém, nos limites da cidade. Ele chegou lá pouco depois das 9. O velho Chevy 98 estava enferrujado, o aquecedor quebrado havia muito tempo. Dentro do banco da frente havia um ninho de cobertores, um travesseiro no canto e uma lancheira escondida sob o painel. Ele entrou, fechou a porta e ficou sentado em silêncio. Do porta-luvas, tirou uma pequena caixa de lata e a abriu. Dentro,
Havia uma fotografia desbotada de sua esposa, Lily, sorrindo radiante, e seu filho, Noah, de cerca de 7 anos, com um sorriso torto. Boa noite, Lily, sussurrou Henry. Boa noite, Noah. Ele se recostou, com os olhos fixos no teto, deixando as lembranças o invadirem. Ele já fora Henry Miles, engenheiro estrutural. Construía coisas, escolas, casas, hospitais. Ele tinha uma esposa que dava aulas no jardim de infância e ria com frequência, mesmo quando a vida era difícil. O filho deles a fazia rir, alegre e sem filtros. Eles não eram ricos, mas estavam contentes. Aí veio o câncer. Quando o descobriram, já estava em estágio 4. Lily se foi em 9 meses. Henry deixou o emprego para cuidar dela. Depois disso, tudo desmoronou. As contas se acumularam, as economias se esgotaram. Ele vendeu a casa, mudou-se com Noah para espaços cada vez menores, até que não restasse nada além da caminhonete. Mesmo assim, tentou proteger o filho. Transformou o banco de trás em uma nave espacial, sopa enlatada em aventuras e um estacionamento no quintal deles. Todas as manhãs, ele acompanhava Noah até a escola, barbeado e com a camisa para dentro da calça. Por que você ainda corta o cabelo? Perguntou um funcionário do abrigo certa vez. Henry sorriu. Porque meu filho precisa acreditar que as coisas podem melhorar. E eu preciso dar a impressão de que acredito nisso também. Ele trabalhava em qualquer emprego que encontrasse, movendo móveis, consertando calhas, varrendo canteiros de obras. Não foi o suficiente, mas os manteve juntos. Até o outono passado. Uma assistente social interveio, disse que não era seguro, disse que Noah precisava de estabilidade. Henry não discutiu. Sabia que eles estavam certos, mesmo com os olhos turvos. Assinou os papéis, abraçou o filho e prometeu, só por enquanto, que voltaria para te buscar. Desde então, cada dia tinha sido uma escalada. Ele enviava currículos, enfrentava filas em feiras de emprego, fazia anotações em workshops gratuitos, estudava códigos na biblioteca. Ele estava elaborando um plano, devagar, em silêncio. Aquela noite fizera aquele plano parecer mais distante do que nunca. Mesmo assim, sentado em sua caminhonete fria, esfregando os braços para se aquecer, ele pensou em Claire, a mulher no ponto de ônibus. Como ela parecia fria, como ficou surpresa quando ele ofereceu o casaco. Ele não sabia por que fizera aquilo. Talvez porque ela o lembrasse de Lily, ou talvez ele só precisasse sentir que ainda podia fazer algo de bom, que ainda era o homem que dava mais do que recebia. Lá fora, a neve continuava caindo. Henry se cobriu com um cobertor, encostou-se na janela fria e fechou os olhos. Ele não tinha muito, mas ainda tinha a si mesmo, e por enquanto isso teria que bastar. Claire entrou no elegante saguão do seu prédio, o calor do interior a envolvendo como um cobertor macio. O porteiro a cumprimentou com um aceno educado, mas ela mal o reconheceu. Seus saltos estalaram suavemente no chão de mármore enquanto ela se dirigia ao elevador, ainda bem enrolada na jaqueta que o estranho lhe dera. Ela não pretendia pegar lá. Na verdade, ela tentara recusar. Mas o homem chamado Henry, dissera ele, insistira com um olhar que silenciava qualquer protesto. Agora, o casaco também lhe caía desajeitadamente, grande e puído, mas mais quente do que qualquer coisa que ela usara em anos. Ela entrou em seu apartamento de cobertura no 28º andar e foi imediatamente recebida pelo silêncio. Sem televisão, sem música, sem risadas. Apenas o zumbido dos eletrodomésticos modernos e o uivo distante do vento de inverno através das grossas janelas de vidro. Claire largou a bolsa na mesa da entrada e lentamente tirou o casaco. Estava prestes a colocá-lo de lado quando seus dedos roçaram em algo no bolso interno. Curiosa, ela enfiou a mão lá dentro e tirou um pedaço de papel dobrado. Estava gasto, amassado nos cantos, manchado de impressões digitais e do tempo. Ela o desdobrou cuidadosamente. Era um desenho infantil, feito com giz de cera. 2 bonecos palito estavam de mãos dadas sob um sol torto. Um deles tinha a inscrição Pai, o outro Eu. Um pequeno coração flutuava entre eles. No fundo, com uma letra irregular, estavam as palavras Eu te amo, papai. Noah.
Claire ficou paralisada. Ela olhou fixamente para o desenho, as palavras se borrando diante de seus olhos. Um tremor a percorreu e ela afundou na beirada do sofá, o casaco ainda em uma mão e o desenho na outra. Sua garganta se apertou. Noah. O nome ficou gravado em sua mente como um espinho. O jeito como Henry segurava a pasta, o cansaço em seus olhos, o peso em sua voz. Agora tudo fazia sentido. Não era apenas um homem que lhe dera o casaco, era um pai. Um pai que ainda carregava um pedaço da filha no coração. Um pai que não tinha nada, mas ainda assim escolheu doar. Ela olhou ao redor do apartamento. O lugar era impecável. Tetos altos, móveis de design, paredes de vidro. Nenhuma moldura ou toque pessoal. Um espaço projetado para o sucesso, não para o aconchego. Claire dobrou o desenho com cuidado e o colocou no colo. Então, sem pensar, puxou o casaco para perto e o abraçou com força contra o peito. Ainda cheirava levemente a algo familiar. Talvez sabão em pó, talvez lembrança. E de repente, sem aviso, lágrimas brotaram em seus olhos. Ela não chorava há anos. Não mesmo, desde que era uma garotinha, com frio e fome, sentada nos degraus de uma igreja, esperando que alguém a notasse naquela noite. Alguém tinha ponto. Um homem de olhos gentis e rosto envelhecido. Ele tirou o casaco e o colocou sobre os ombros dela. Ele não disse muita coisa, apenas sorriu e disse que ela ficaria bem. Fora o primeiro ato de gentileza de que se lembrava, a primeira vez que se sentiu vista. Ela nunca mais viu o homem, mas aquele momento mudou tudo. Claire fungou e enxugou a bochecha com as costas da mão. Ela não era mais a mesma garota. Ela havia se livrado do sistema de adoção, trabalhado na faculdade com bolsas de estudo e, com pura determinação, construiu o Infinity Group de uma única ideia de aplicativo para uma das empresas de tecnologia mais influentes da costa leste. Ela havia conquistado cada centavo, cada reconhecimento. Mas em algum ponto do caminho, ela havia esquecido o que significava precisar, o que significava dar. Naquela noite, um estranho a lembrou. Ela olhou novamente para o desenho, para o coraçãozinho trêmulo entre os bonecos de palito, depois para o casaco em seus braços. Grande demais, desgastado demais, mas carregado de significado. E pela primeira vez em muito tempo, Claire Langston chorou. Não porque estivesse quebrada, mas porque algo dentro dela havia sido gentil e lindamente rompido. Na manhã seguinte, Claire sentou-se à sua mesa com uma xícara de café intocada esfriando ao seu lado. O horizonte se estendia infinitamente além das janelas do chão ao teto de seu escritório, mas seus olhos estavam fixos no desenho amassado em sua mão. As bordas estavam gastas de tanto ser desdobradas e dobradas, como se ela estivesse tentando memorizar cada traço de giz de cera. Ela mal havia dormido. Continuava revivendo a noite anterior, a maneira como Henry oferecera seu único casaco sem hesitar, a dignidade serena em sua voz, a dor por trás de seu sorriso cansado. Algo nele a assombrava. Não apenas a gentileza, mas a tristeza que ele tanto tentava esconder. Ela abriu a gaveta de cima da escrivaninha e tirou um pequeno sino de prata. Momentos depois, sua assistente Rachel entrou em cena. Sim, Sra. Langston, preciso que me ajude a encontrar alguém, disse Claire com um tom calmo, mas firme. Rachel piscou. Claro. Quem? Claire hesitou por uma fração de segundo. O nome dele é Henry. Não tem o sobrenome. Ele estava no ponto de ônibus da esquina da 56ª com a Madison ontem à noite por volta das 20h30. Ele me deu o casaco. Quero encontrar. Lou? Rachel pareceu surpresa, mas assentiu. Vou ver o que posso fazer. E Rachel, isso fica entre nós. Nos dias seguintes, as instruções de Claire foram executadas com eficiência silenciosa. Sua equipe, acostumada a localizar incorporadoras evasivas e executivos recrutados, voltou suas habilidades para reconstruir a vida de um homem que vivia nas sombras. Eles coletaram imagens de câmeras de trânsito dos cruzamentos mais próximos. A figura de Henry apareceu brevemente borrada e enrolada em sua jaqueta. Eles rastrearam as rotas de ônibus que paravam naquela área na época em que Claire embarcou. Cruzando referências com os registros de entrada, eles reduziram a lista de possíveis passageiros. Nenhum deles correspondia aos bancos de dados corporativos. Por fim, Rachel voltou com uma pasta fina. O nome dele é Henry Miles, disse ela. Era engenheiro estrutural.
Nenhum histórico de emprego recente. Encontrei algumas postagens em fóruns online perguntando sobre vagas de emprego. Ele listou um número de contato vinculado a um telefone pré-pago, sem endereço fixo. Claire folheou as páginas. Uma cópia de uma foto antiga de carteira de motorista. Um perfil do LinkedIn congelado no tempo. Uma digitalização de uma licença de construção que havia expirado há muito tempo. Nenhum registro de prisão. Nenhum escândalo. Apenas ausência. Claire fechou a pasta. O silêncio na sala era pesado. Onde ele está agora? Rachel se mexeu. Um dos nossos rapazes o viu ontem perto do extremo sul do Bronx. Há uma velha caminhonete estacionada atrás de um armazém. Ele foi visto indo e vindo, dormindo nela. Claire se levantou. Eu quero ir para lá. Rachel hesitou. Claire, você tem certeza? Podemos combinar com alguém para abordá-lo ou trazê-lo aqui. Não, interrompeu Claire. Isso não é uma reunião. É pessoal. Rachel não disse nada, mas seu olhar se suavizou. Vou pedir para alguém te levar. Uma hora depois, Claire estava sentada no banco de trás de um sedã preto, que serpenteava por ruas distantes de salas de reunião e torres de vidro. Passaram por vitrines fechadas, muros pichados e pessoas que se moviam de cabeça baixa por causa do frio. O motorista parou perto do armazém. Claire o viu imediatamente, o velho Chevy escondido nas sombras. A neve se acumulava em volta dos pneus. Parecia que não se movia há dias. Ela saiu para o frio. O ar cheirava a ferrugem e concreto úmido. Seus saltos estalavam suavemente no cascalho enquanto ela caminhava lentamente em direção à caminhonete. Através do para-brisa, ela conseguia distinguir uma figura no banco da frente. À medida que ela se aproximava, a porta rangeu ao se abrir. Henry saiu, piscando sob a luz do dia. Ele a encarou, a princípio confuso, mas depois com reconhecimento. Sua expressão mudou de perplexidade para cautela. Depois, algo como constrangimento. Claire, disse ele com a voz rouca de sono e surpresa. Ela deu um sorriso pequeno e incerto. Oi, Henry. Ele olhou para si mesmo, para suas roupas amassadas, para as botas cobertas de neve, para a caminhonete atrás dele. O que você está fazendo aqui? Vim te procurar, ela disse simplesmente. Ele franziu a testa, cruzando os braços. Por quê? Ela hesitou. Porque eu não conseguia parar de pensar no que você fez. No tipo de pessoa que dá seu único casaco a um estranho. Henry deu uma risada amarga. Você não precisava me procurar para isso. Um cartão de agradecimento teria servido. Não se trata de agradecimento, ela disse. Trata-se de não deixar algo bom desaparecer sem ser visto. Por um longo momento, eles permaneceram em silêncio. Duas pessoas de mundos diferentes reunidas por um ato improvável em um vento cortante. Henry finalmente expirou. Você veio até aqui só para isso? Claire assentiu. Sim. E talvez algo mais. Na próxima vez que Claire viu Henry, ele estava curvado sobre uma pilha de blocos de concreto em uma construção nos arredores do Queens. Ela esperou no carro por 20 minutos, observando de longe enquanto ele se movia com firmeza e silêncio, puxando, empilhando e levantando no frio cortante, com a determinação silenciosa de um homem acostumado a ser ignorado. Ele usava uma camisa de flanela surrada, com as mangas arregaçadas até os antebraços, apesar do frio, e sua respiração era visível em nuvens. Suas mãos estavam calejadas e as unhas sujas, mas seus movimentos eram precisos, eficientes e determinados. Quando ele fez sua pausa e se sentou em um muro baixo com uma garrafa de água de plástico na mão, Claire saiu do carro e caminhou em sua direção. Henry olhou para cima e olhou 2 vezes. Ele se levantou rapidamente, tirando a poeira da calça. Clare? Oi de novo, disse ela, com um sorriso pequeno, sincero. O que você está fazendo aqui? Zrenia entregou. Li uma xícara de café que trouxera. Achei que você gostaria de algo quente. Ele pegou hesitante, seus olhos buscando os dela. Você realmente não precisava. Eu sei, mas eu queria. Eles ficaram em silêncio por um instante antes que ela acrescentasse. Você vem comigo? Só um pouquinho? Gostaria de te mostrar uma coisa. Henry olhou para suas botas de trabalho e depois para o capataz ao longe. Ainda tenho algumas horas de plantão. Já falei com ele, disse Claire. Contei a ele que você tinha uma entrevista. Ele arqueou as sobrancelhas. Eu não tenho uma entrevista.
Agora sim, ela respondeu. Henry soltou uma risada curta, mais surpreso do que divertido. Certo, vamos ver do que se trata. Eles dirigiram em silêncio. Henry olhou pela janela, inquietando-se ocasionalmente, consciente de sua aparência. Calça jeans empoeirada, mãos ásperas, um leve traço de suor no colarinho. Claire pareceu não notar. Quando chegaram à sede do Infinity Group no centro da cidade, Henry hesitou no saguão com piso de mármore, observando as enormes paredes de vidro, o cromo polido, o burburinho interminável de pessoas de terno. Eu não pertenço a este lugar, disse ele baixinho. Claire se virou para ele. Só suba as escadas. Eles entraram em uma sala de conferências privativa, com janelas do chão ao teto com vista para o horizonte. Claire ofereceu-lhe um assento, fechou a porta e sentou-se à sua frente. Henry pigarreou. Então, que história é essa de devolver o casaco? Claire balançou a cabeça. Não, não se trata do casaco. Eu o guardei. Agora é meu. Henry piscou. Certo. Ela se inclinou para a frente. Não vim para te agradecer. Vim porque você me fez lembrar de algo que eu tinha esquecido. Uma versão de mim que eu havia enterrado sob anos de reuniões e prazos. Você me lembrou que a verdadeira mudança nem sempre começa com inovação ou estratégia. Às vezes, começa com gentileza. Henry olhou para baixo. Claire, sou só um cara tentando sobreviver, e foi exatamente por isso que te trouxe aqui. Ela deslizou uma pasta sobre a mesa para ele. Lá dentro, havia uma proposta de emprego, um contrato, um novo cargo. Consultor de valores culturais e humanos. Henry franziu a testa enquanto folheava as páginas. O que é isso? É uma nova função. Uma que eu criei. Alguém que participa das decisões do departamento, dos programas de treinamento, do desenvolvimento e das discussões. Não estou falando de números ou estratégia, mas de pessoas, valores, compaixão. Você compartilharia. Suas experiências ajudam a moldar o coração desta empresa. Henry riu, balançando a cabeça sem jeito. Claire, olhe para mim. Eu não sou formado em psicologia. Eu não me formei em Harvard. Eu durmo em um caminhão. Você era engenheiro. Não construo nada há anos. Você construiu um momento que jamais esquecerei, disse Claire suavemente. Henry desviou o olhar, impressionado. Isso não é caridade, ela continuou. Este é um papel que só você pode desempenhar. Você sabe como é ser invisível, ser preterido. E mesmo assim, você parou no frio e deu seu único casaco para um estranho. Isso me diz mais sobre liderança do que qualquer currículo poderia. Ele abriu a boca, fechou. Lutou para encontrar as palavras. Não sou qualificado, disse ele finalmente em voz baixa. Claire se inclinou para a frente com o olhar firme. Você não precisa de um diploma para ensinar as pessoas a se importarem, porque você vive isso todos os dias. Claire olhou diretamente nos olhos dele e disse: Você não precisa de credenciais para ensinar as pessoas a serem gentis, porque você já viveu isso. E isso é mais poderoso do que qualquer coisa que você possa colocar no papel. Henry sentiu um aperto na garganta, olhou para a proposta, depois para ela, e pela primeira vez em anos sentiu algo cintilar dentro dele. Não medo, nem derrota, mas esperança. Uma esperança crua, desconhecida, aterrorizante. Henry estava sentado sozinho no banco em frente ao imponente prédio de escritórios, com a proposta de emprego imersa em seu colo, sem ser lida. Seus dedos percorreram as bordas da pasta, mas seus olhos fitavam a rua movimentada, sem foco. Ele não conseguia. Não era que não quisesse. Em algum lugar lá no fundo, ele o fez, mas o medo o dominou, forte e familiar, do tipo que sussurra coisas cruéis tarde da noite. Ela está apenas sendo gentil. Isso não é real. Você vai estragar tudo. Você sempre estraga. A oferta parecia uma armadilha envolta em gentileza, e Henry, que passara anos aprendendo a desconfiar de tudo que parecia bom demais para ser verdade, não conseguia se livrar do peso da dúvida. Ele só viu Claire sair do prédio e caminhar em sua direção, quando ela se sentou ao seu lado em silêncio. Você não abriu, disse ela suavemente. Henry deu uma risadinha seca. Achei que não precisava. Já sei como isso termina. Claire inclinou a cabeça. Como alguém como eu não acaba num lugar como este?
Não se constrói uma empresa como a Infinity contratando pessoas que dormem em caminhões? Acha que te fiz uma oferta por pena? Acho que não pertenço ao seu mundo. Claire olhou para a frente por um momento e depois se levantou. Venha comigo. Só por uma hora, Claire. Sem ternos, sem reuniões. Confie em mim. Contra seus instintos, ele se levantou. Dirigiram em silêncio por mais de 30 minutos, afastando-se das torres brilhantes da cidade e entrando em uma parte mais tranquila. Finalmente, pararam em frente a um modesto prédio de tijolos vermelhos, com um toldo verde desbotado. Uma placa pintada dizia: Lugar do Thomas. Um espaço seguro para todas as crianças. Henry a seguiu para dentro. As paredes eram brilhantes, cobertas de marcas de mãos, animais pintados e citações sobre gentileza. O ar cheirava levemente a giz de cera e pão quente. Risadas ecoavam pelo corredor. Crianças animadas, alegres e sem filtros. Claire o conduziu por uma cozinha comunitária, uma sala de leitura e uma ampla sala de jogos repleta de brinquedos de segunda mão e pôsteres feitos à mão. Crianças de todas as idades estavam esparramadas pelo chão, montando quebra-cabeças, lendo e brincando. Este lugar, Claire disse baixinho, recebeu o nome do homem que me salvou. Henry olhou para ela. Eu cresci em lares adotivos. Saltitavam por aí. Alguns eram gentis, outros não. Uma noite eu fugi. Estava congelando. Eu tinha 12 anos. Encolhi, me do lado de fora de uma igreja, só esperando o amanhecer. Ela fez uma pausa. Sua voz suavizou. Ele me encontrou. Um velho chamado Thomas. Ele me deu seu casaco. Ficou sentado comigo a noite toda, sem fazer perguntas. Apenas ficou. Henry não falou nada. Ele não conseguiu. Nunca mais o vi, continuou Claire. Mas naquele momento, foi como se alguém estendesse a mão para a escuridão e dissesse: Você importa. Eu construí este lugar por causa dele. Ela se virou para encarar Henry de frente. E na semana passada, outra pessoa me deu um casaco. Não sabia quem eu era. Não pedi nada. Apenas dei. Henry engoliu em seco. Você me lembra dele, disse ela. Não pelo que você me deu, mas por quem você é. Eles ficaram em silêncio, cercados pelos sons da vida e das risadas. Os olhos de Henry percorreram a sala, observando as crianças brincando, um voluntário amarrando o cadarço, um menino lendo em voz alta com muita energia. Era aconchegante, real. Claire tocou seu braço delicadamente. Não preciso que você se encaixe numa sala de reuniões, Henry. Preciso que você lembre as pessoas disso, do que significa se importar, ponto. Henry não respondeu, nem com palavras. Seus olhos estavam úmidos agora. Ele olhou para baixo, tentando piscar para afastar a luz, mas eles vieram mesmo assim, silêncio, despreocupado, lágrimas. E então, ele assentiu. Não pelo emprego, nem pelo salário ou pelo título, mas porque, pela primeira vez em anos, ele sentia isso. Ele ainda era necessário, ainda era útil, ainda era humano. Henry permaneceu imóvel no centro de uma sala repleta de alegria e risos, com uma única lágrima escorrendo pelo rosto envelhecido, não de tristeza, mas do profundo alívio de perceber que ainda importava. O primeiro dia de Henry no Infinity Group não começou com alarde. Não houve festa de boas-vindas, nem comunicado à imprensa. Apenas uma reunião tranquila em uma pequena sala com paredes de vidro no quinto andar, com alguns chefes de departamento céticos e uma pilha de post-its. Claire o apresentou de forma simples. Este é Henry Miles. Ele está aqui para nos ajudar a construir algo mais significativo do que apenas lucro. Os olhares eram educados, mas incertos. Mas Henry não se abalou. Ele começou contando sua história. Não a versão Saab, não aquela que chama a atenção. Só peças. Peças honestas. Como era perder tudo. Acordar dentro de um caminhão congelante, chegar em entrevistas de emprego sabendo que seus sapatos estavam furados. Escolher. Gentileza, pelo menos. No início, eles ouviram com curiosidade cautelosa. Ao final daquela primeira semana, estavam se inclinando para a frente. Henry tinha um jeito de falar que não era sermão nem encenação.
Ele fazia perguntas que faziam as pessoas pararem. Quando foi a última vez que você realmente olhou alguém nos olhos? Você sabe o nome do zelador que limpa este andar? O que você faria se visse alguém chorando na sala de descanso? Ele não chegou com gráficos ou dados. Ele chegou com empatia. Lentamente uma mudança começou. Um por um, os funcionários começaram a procurá-lo. Primeiro os estagiários, depois os desenvolvedores juniores, depois os chefes de departamento. Alguns vieram falar sobre estresse, outros sobre burnout. Alguns vieram apenas para sentar em silêncio durante o almoço. Henry ouviu e, quando falou, não ofereceu soluções. Ele ofereceu perspectiva. Você não está quebrado? Disse ele certa vez a um jovem programador que confessou não dormir há 3 dias. Você só está cansado. Estar cansado não significa que você é fraco. Significa que você se importou por muito tempo sem que alguém se importasse de volta. Essa frase acabou colada nas portas dos escritórios, impressa em canecas citadas em todos os e-mails da empresa. Claire assistiu a tudo se desenrolar do seu escritório. Ela viu como as conversas na sala de descanso mudaram, como o riso voltou, como a produtividade aumentou, não por causa da pressão, mas porque as pessoas se sentiram vistas. Não demorou muito para que Henry tivesse um espaço oficial só seu. Pequeno, aconchegante, cheio de plantas, livros usados e uma cafeteira que parecia nunca esvaziar fora do horário de trabalho. A vida começou a se reconstruir de forma silenciosa e significativa. Com a ajuda de Claire e uma pequena bolsa, moradia da empresa, Henry conseguiu dar a entrada para uma modesta casa de um quarto nos arredores do Brooklyn. Não era grande coisa, mas tinha uma varanda, um jardim e paredes que não balançavam com o vento. Mais importante ainda, havia espaço para Noah. Agora, em seu primeiro ano na universidade local, Noah havia voltado a morar com o pai. O primeiro jantar na nova casa foi um simples espaguete com pão de alho, mas Henry se lembraria disso pelo resto da vida. Você cumpriu sua promessa, Noah dissera naquela noite em prantos. Henry não respondeu. Não conseguia, não com palavras, mas o olhar dele dizia tudo. Quanto a Claire, ela e Henry se viam quase todos os dias. No início, era sobre trabalho, reuniões, estratégias, colaboração. Depois, sem muita iniciativa, a coisa se tornou mais intensa. Começaram a almoçar juntos e a ir ao metrô juntos. Depois, os cafés de fim de semana se transformaram em noites, assistindo a filmes antigos, conversando sobre tudo e sobre nada. Não foi dramático, nem rápido. Simplesmente aconteceu. Eram duas pessoas que passaram anos construindo uma armadura em torno de si, apenas para encontrar conforto na companhia silenciosa de alguém que não pedia nada além de presentes. Num final de tarde, enquanto estavam no terraço do prédio, observando o pôr do sol atrás do horizonte, Claire disse baixinho: Você mudou este lugar, Henry. Ele riu baixinho. Não, eu só os lembrei do que eles já sabiam. Ela olhou para ele e me lembrou também. Henry tinha acabado de terminar uma oficina sobre resiliência quando um jovem apareceu depois que todos já tinham ido embora. Ele não parecia ter mais de 22 anos, magro, com os olhos claros marcados pela insônia. Eu só queria dizer uma coisa, ele disse com a voz trêmula. No mês passado eu ia desistir, de tudo, da vida, quero dizer. Eu já tinha terminado. Mas então ouvi você falar, e isso me fez parar. Henry ficou parado, com o coração batendo forte. Você disse algo sobre como as pessoas não precisam ser consertadas, elas só precisam ser ouvidas. Ninguém nunca tinha me dito isso antes. Parecia como se alguém finalmente tivesse me visto. O jovem engoliu em seco. Se não fosse por você, acho que não estaria aqui. Henry sentiu um aperto no peito. Ele deu um passo à frente e colocou a mão no ombro do rapaz. Estou muito feliz que esteja. Depois que o jovem saiu, Henry sentou-se em sua cadeira, a sala subitamente silenciosa, as palavras ecoando em sua mente. Ele já se perguntara se algum dia voltaria a ser importante. Agora tinha a resposta. O átrio do Infinity Group nunca tinha sido assim antes. Os cartazes de conquistas trimestrais e lançamentos de produtos haviam desaparecido. Em seu lugar, cortinas brancas suaves, cordões de luzes quentes e uma enorme placa que dizia, em letras elegantes, Um dia de gentileza. Os funcionários estavam lado a lado, vestidos com suas melhores roupas.
não para o trabalho, mas para algo muito mais significativo. No centro do palco, Claire Langston subiu ao pódio, com o olhar percorrendo a sala. Este dia não é sobre métricas, ela começou. É sobre momentos. A sala ficou em silêncio. Há um ano, eu estava em um ponto de ônibus, no frio congelante, sozinha, cansada e mais perdida do que imaginava. E então, um homem que eu nunca tinha visto fez algo que ninguém mais havia feito naquela noite. Ele me deu seu casaco. Um murmúrio de reconhecimento percorreu a multidão. Claire sorriu suavemente. Era velho, desgastado, mas era tudo. Porque me lembrou que a gentileza, a verdadeira gentileza, não espera até ser conveniente. Ela aparece quando o mundo menos espera. Ela se virou para o cavalete ao seu lado e removeu o pano que o cobria. Ali, atrás de uma moldura de vidro, estava o mesmo casaco, puído nas mangas, desbotado pelos anos de uso, mas preservado como algo sagrado. Abaixo dele, gravadas em uma placa de bronze, lia-se a frase: "Um pequeno ato de gentileza pode reescrever uma vida." A voz de Claire vacilou ligeiramente. Aquele ato não mudou apenas a minha noite, mudou o curso da minha vida. E hoje homenageamos não apenas aquele momento, mas o homem que o tornou possível. Ela se virou para a beira do palco. "Henry, você vem aqui?" Henry se levantou lentamente de seu assento, vestindo um terno simples emprestado de um amigo, mas, sob cuidadosa atenção, abriu caminho em meio aos aplausos. Seu rosto, ainda marcado pelo tempo e pelas dificuldades, agora carregava algo mais leve, algo tranquilo. Ele se aproximou dela. Claire enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno envelope. "Isto é seu", disse ela. Henry abriu. Lá dentro estava a escritura de sua nova casa, carimbada e oficial. Suspiros ecoaram pela multidão. Claire se inclinou com um sorriso. Chega de dormir em caminhões. A sala explodiu em aplausos mais uma vez, mas Henry levantou a mão. "Na verdade, eu também tenho uma coisa", disse ele, enfiando a mão lentamente no bolso do paletó. De lá, tirou uma caixinha, simples, gasta, claramente guardada há algum tempo. Olhou para Claire, com o coração disparado. "Você disse que este casaco mudou a sua vida, mas você mudou a minha. Devolveu-me o meu nome, o meu filho, um teto e a esperança." Ele abriu a caixa. Dentro havia um anel de prata, não chamativo, mas brilhando discretamente sob as luzes. "Guardei-o no bolso", disse ele com a voz trêmula, "porque se há algo mais valioso do que este casaco, é você." Claire o encarou, com os olhos marejados. "Claire Langston, quer se casar comigo?" Um instante de silêncio. Então ela riu, um som suave, engasgado e lindo, e assentiu em meio às lágrimas. "Sim, claro." Simulation. A multidão se levantou em aplausos de pé, com aplausos e vivas ecoando no alto teto de vidro. Um mês depois, eles se casaram. O casamento não foi realizado em um grande salão de baile ou em um resort 5 estrelas. Aconteceu no Thomas Place, o pequeno centro comunitário de tijolos vermelhos, que significava tudo para eles. As duas crianças fizeram flores de papel. As cadeiras não combinavam. O bolo foi feito por uma das estagiárias do programa de mentoria de Henry, mas a sala brilhava com algo que o dinheiro não podia comprar. Claire usava um vestido branco simples, com os cabelos soltos. Henry usava novamente o mesmo terno. Noah estava ao seu lado como padrinho. Os convidados eram voluntários, colegas de trabalho, pessoas de abrigos e dezenas de jovens funcionários que antes se sentavam no pequeno escritório de Henry em busca de um propósito. Durante os votos, Claire segurou as mãos de Henry e olhou em seus olhos. "Uma vez você me deu um casaco", disse ela, com a voz clara e segura. "Esta noite eu te entrego toda a minha vida." Suas palavras caíram sobre o quarto como a luz do sol através de um vitral. Suaves, radiantes, inesquecíveis. Henry não conseguia falar. Apenas assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto a multidão ao redor enxugava os olhos. Risadas se seguiram. A música tocou. A recepção se estendeu para o pátio, onde crianças corriam descalças e luzes de fada dançavam ao crepúsculo. Alguém tirou uma foto. Henry e Claire estavam lado a lado sob a placa da Thomas's Place,
com a cabeça dela apoiada no ombro dele e o braço dele em volta dela. E ao lado deles, sobre um cavalete, estava o velho casaco, silencioso, desgastado e agora imortalizado. Essa imagem circularia online, compartilhada, republicada e considerada um símbolo não apenas de segundas chances, mas de como algo tão simples como a gentileza poderia alcançar o frio e reescrever tudo. Às vezes, o menor gesto, um casaco, um sorriso, uma palavra gentil, pode ecoar mais longe do que imaginamos. Henry não tinha muito, mas deu o que pôde. E em troca, ele não mudou apenas a vida de Claire. Ele encontrou amor, propósito e um novo começo. A história deles nos lembra que nem toda gentileza exige perfeição. Apenas presença, apenas coração. Se esta história te tocou, se te lembrou que a esperança ainda mora em lugares inesperados, por favor, curta, compartilhe e assine histórias comoventes. Aqui contamos histórias que aquecem o coração, restauram a fé na humanidade e nos lembram do que realmente importa. Até a próxima, continuem gentis e acreditando. Sam.